Olá a todos, que a benevolência do nosso Pai Eterno, do Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Yeshua, Hamashia, que a sua benevolência, a sua benignidade, a sua plenitude, a sua paz, Shalom, seja com os irmãos, que nós estejamos aí todos os dias orando um pelos outros, para fortalecer a fé dos irmãos, que os irmãos possam orar pela minha vida, e eu continuo orando pelos irmãos. E no estudo de hoje, irmãos, nós vamos aprender um pouco sobre o fermento, O que é o fermento que nosso Senhor e Salvador tanto falou nas Escrituras, para que nós tivéssemos cuidado, Cuidado com o fermento dos fariseus, Mas que fermentos que são esses? Eu vou citar alguns, Não dá para citar todos, senão o vídeo fica muito longo, mas com base nesses fermentos, vocês já vão entender que são coisas de doutrinas, de homens, de rudimentos, para criar o seu próprio sistema, o seu próprio mundinho, usando as Escrituras, usando o nome do Senhor, usando o corpo de Cristo, para enganar as pessoas, para colocar nelas um jugo de servidão. Então nós vamos ver aqui o que são esses pães sem leveduras, de um modo físico e um modo espiritual, O modo físico para que eles lembrassem da prisão que eles estavam de servidão, e o modo espiritual para mostrar quem é o pão da vida, sem fermentos, sem máculas, O pão que sustenta o espírito. Então vamos lá, irmãos. O que é o pão sem leveduras? Fisicamente falando, é um pão que não tem fermento, um pão que não fermenta, É um pão só feito com água e com farinha, Que é assim que o nosso Criador instruiu o povo a fazer o pão ázimos, E esse pão, irmãos, ele lembra, como é que ele ficou conhecido? É como o pão da aflição, Pois foi o momento em que o povo saiu às pressas do Egito, Foi o momento de quando o Eterno deu a sentença que ele ceifou a vida dos primogênitos do faraó, de todo o povo do Egito, E aí o faraó, nessa última praga que ele liberou o povo, mas mesmo assim depois ele foi atrás do povo, tentou ainda reverter, muita raiva, muito ódio, Então os pães ázimos, eles lembram essa saída do Egito, às pressas, essa libertação da servidão, do jugo pesado, de ser escravo no Egito, E somando isso junto com o cordeiro, que lembra o corpo de Cristo, Nós temos ali o que nós conhecemos como a Páscoa, Que na verdade é passagem, Pessa, Então, o pão sem fermento era uma das condições, era um dos atributos, um dos elementos que o Eterno pediu para que o povo comesse no dia em que ele passou com o seu anjo da morte, Eles aspergiram o sangue do cordeiro nas portas e se alimentaram do pão sem leveduras, Não podia ter nem dentro da casa, tá? Tinha que tirar todo o fermento durante 7 dias. Era como se fosse uma preparação, uma purificação, para eliminar o fermento, Mas simbolicamente é quando nós temos que tirar o fermento de nós, a velha vida, o velho homem, A velha criatura, para nós nos tornarmos agora uma massa sem fermento, uma nova criatura, um novo barro, Agora um novo vaso, Agora é o Eterno que vai nos moldar, é Ele que vai fazer do jeito que Ele quer. Às vezes a gente vai passar por tribulações, por dificuldades, por isso que a teologia da prosperidade é um fermento, Então vamos lá. E espiritualmente falando, o pão sem leveduras, Ele é a palavra de Deus, sem acréscimos, sem doutrina, sem elementos que incham a palavra de Deus. Parece uma coisa fabulosa, mas na verdade ela vai te carregar um peso nas costas, onde você vai se sentir culpado, que você não pode deixar de ir naquela determinada congregação, naquela religião, porque você se sente preso àquilo ali. Isso é muito forte no catolicismo, mas principalmente no meio evangélico, E no meio dos judeus, daí eles ainda permanecem presos às leis de Moisés, mas não é que não são as leis de Moisés exatamente, tá, irmãos?
Porque quem usurpou das leis de Moisés foram os fariseus, os saduceus, os mestres das leis, né? Os doutores das leis, os rabinos, os sábios e tudo mais, né? Então eles pegaram as leis e encheram de fermento, né? Eles, ao invés de explicarem realmente o que o Eterno queria para que o povo entendesse, eles se apegaram à lei e colocaram mais peso ainda, tá? E tanto que depois Cristo ele bate de frente com isso. Então é esse peso da lei que eles carregam até hoje. Não faz isso, não faz aquilo, tem que cuidar isso, tem que fazer aquilo, né? E são coisas rudimentares do exterior, mas o coração, né, continua duro, como uma pedra. Então eles não mudaram. Então, de um lado, tem os judeus que estão presos na religiosidade das leis mosaicas, que na verdade eles usam como pano de fundo para aplicar suas ideologias místicas, filosofias. Só para os irmãos terem ideia, o Talmud tem mais de 60 livros, tem 63 livros, só explicando a lei. Olha a confusão. Então você acaba entrando numa maldição, não porque a lei ela é ruim, a lei é boa, porque ela vai mostrar quem tu é. Se você é um pecador, a lei vai te mostrar que você é um pecador, mas se você não é, ela não vai ter peso na tua vida. Por isso, quem nasce de novo não pode mais pecar. E então, este pão, né, sem fermento, ele tem que ser espiritualmente falando, uma palavra verdadeira, uma palavra que te transforma, uma palavra que te leva para os braços do Senhor, uma palavra que não te traz peso de consciência, um peso espiritual, não faz isso, não faz aquilo, não, isso aí não dá, isso aí não pode, né? Você vai entender que o que não pode é pecar, é transgredir, é ter aquela vida que vocês tinham. Quem não assistiu o meu vídeo, assista o vídeo Nasci de Novo e Agora, senão tu não vai entender o que eu estou falando. E eu não posso ficar aqui explicando novamente o que eu já falei no outro vídeo, senão vai dar 5 horas de vídeo aqui. Tá? Mas agora você é nova criatura, não peques mais, não tem aquela vida de mentira, de falsidade, de traição, de adultério, de fornicação, de avareza, de lascívia, de drogas, de bebidas e tudo mais. Então agora você tem que ter uma vida totalmente diferente daquela. Tem que cuidar com a boca, com a língua, o que tu vai falar e tudo mais, né? Então assista o vídeo e vocês vão entender do que eu estou falando. E o pão com leveduras, né? A gente sabe que é o pão fermentado, né? Hoje você vai fazer pão, tu coloca fermento e fica bonito, né? Fica um pão bem apresentável. Se tu chegar na padaria, tiver aquele pãozinho fininho, né? Sem nada, assim, feinho, aí tu vê aquele pão brilhando, né? Qual pão tu vai querer comprar? Então essa é a diferença. A mesma coisa. A palavra do Senhor, ela é igual esse pão sem fermento. Parece que ela é simples, né? Ah, é isso que tem que fazer? Eu achei que tinha algo mais, né? Eu achei que tinha coisas mais mirabolantes, né? Lembra que o pessoal falava para Cristo, né? Ah, faz mais um milagre aí. Não, agora faz outro. Ou seja, eles queriam um espetáculo. Eles queriam ver o que Jesus podia fazer. Eles estavam transformando Cristo em uma espécie de espetáculo. Querer ver o que ele fazia. Eles não estavam entendendo que ali estava o Filho do Senhor, do Salvador, do Eterno, do Poderoso, querendo transformar a vida deles. Então, o pão sem fermento, nas Escrituras, é aquele pão que ele atinge o seu intento, que é transformar a pessoa, mas as pessoas elas querem algo mais, elas acham que não é só aquilo ali. Não, mas tem que ser isso, tem que fazer aquilo, não, mas tem que ter mais alguma coisa. Não pode ser essa coisinha simples. Ah, é só não pecar? Não, mas não tem mais coisas? Tipo, a pessoa, ao invés de entender o fácil, ela vai pro lado mais difícil. E no lado mais difícil ela vai cair de novo em transgressão, ela vai se fundir ao mundo de novo, ela não vai conseguir suportar. É aquela semente que cai entre os espinhos, e lá na frente ela cresce, né? Mas o espinho faz o quê? Sufoca. E quando o espinho sufoca, ele apresenta toda a sua tirania, né? Toda a sua sedução, todos os seus problemas, que é o mundo que sufoca aquela semente que até ela cresceu, mas ela não vai conseguir passar daquilo ali, porque o espinho não vai deixar. Então o fermento é a mesma coisa, ele vai te inchar, entendeu? Até chegar um ponto que você vai estar estufado de ensinos, pode ser místico, pode ser filosóficos, mas todos eles são ensinos de homens, doutrinas de homem, que vai te inchar tanto
que você não vai mais ter força para caminhar nos caminhos do Senhor, né? Você vai estar cheio de coisas e depois você vai ter que se esvaziar de tudo isso para aí sim você conseguir ter uma verdadeira sã doutrina. Então o pão com leveduras é isso, né? É aquilo que é um ensino de sofismo, de discurso sedutor, convincente, com áreas de pureza, né? Não, eu sou puro, né? Se você guardar as leis, tu vai se tornar mais puro, né? Aquela mentira, né? De ordenanças, mas que na verdade é um laço espinhoso, como eu falei, do espinho, né? Que te enlaça, né? Como a serpente, né? A serpente ela te enrola e te sufoca, até quebrar todos os seus ossos e você não tem mais forças para se desprender. Então tem que cuidar muito com o pão fermentado. E o que é o sofisma, irmãos? Eu separei aqui, ó. Argumento ardiloso, aparentemente correto, que pretende induzir, né? Ele pretende induzir ao erro, né? Enganar ou silenciar o oponente, paralogismo, né? Todo discurso tendencioso cuja intenção reside na ideia do erro, proposto ardilosamente por quem o exprime. Ou seja, quem leva o sofismo, ele tem todo um argumento, todo um contexto para aprisionar a pessoa no erro, mas ele sabe que está errado. Mas ele quer esse poder de dominar. É o poder do diabo, irmãos. É o poder de enganar, de seduzir, de prender as pessoas. Né? Imagina um império, você constrói um templo aí, um nome, como esses grandes que tem por aí, que tem milhões de pessoas. Né? Imagina ali 1 milhão de membros te dando R$1 todo mês. É ou não é um bom negócio? Né? Então, se você conseguir prender essa colmeia ali, né? Essas abelhas, prender o gado, né? Prender as ovelhas perdidas e trancar elas e sufocar elas até que elas não consigam respirar, você vai tirar tudo que elas têm. Até chegar a um ponto que elas estão tão dependentes de ti que elas não conseguem mais sair. Né? Daí você dá mais promessas de prosperidade, de isso e aquilo. Né? E a pessoa, às vezes, ela tem uma fé que ela consegue progredir. Né? Então ela acredita que é por causa que o pastor está falando, mas não é. Porque Deus diz que tanto justos quanto injustos, o sol vem para todos. Ou seja, tem gente aí que é ateu e é milionário. Era para ele ser miserável, né? Porque não acredita em Deus. Então essa ideia de prosperidade é um fermento pesado. Ação realizada com a intenção de ludibriar, enganar, mentira. Né? Qual que é a lógica? É uma premissa ou argumentação cujo propósito se estabelece na intenção de produzir uma ilusão da verdade, apresentando uma estrutura lógica, mas, além disso, relações incorretas e propositalmente falsas. Era o que os falsos fariseus faziam com o povo, e fazem até hoje. Os líderes aí, e os youtubers, tá, irmãos? Porque na época, eu saí do sistema religioso, agora vou no canal de fulano. Até o meu canal, você pega, quando eu estou falando, pega a Bíblia e me acompanhe. Se eu estiver mentindo, vai dizer, irmão Eliseu está mentindo. É isso que nós temos que fazer. Ontem mesmo eu estava ouvindo um vídeo de um rapaz aí, de um irmão que agora negou a Cristo, e ele estava falando heresias. Ele leu alguns versículos e tomou aquilo como verdade, mas quando tu vai ler todo o contexto, tu vê que ele está mentindo. É uma discussão argumentativa que supostamente demonstra a verdade. Parece que mas não é, entendeu? Contudo, possui uma essência característica ilógica. Parece que tem lógica, mas não tem. Parece que tem fundamento bíblico, mas não tem. Não, porque o dízimo existe por causa daquilo, porque lá quando Abraão deu dízimo agora esqueci o nome, né? Deu todo o dízimo, então eles começam a criar linhas, né? Eles começam a criar linhas de entendimento, e a pessoa não lê a Bíblia, fica só ouvindo ali, né? Ouvindo. E eles vão criando uma linha de raciocínio, a pessoa vai ficando presa naquela terra e fala, tá vendo, é verdade, tem que dar o dízimo mesmo. Não tem que dar o dízimo. O dízimo, irmãos, depois eu vou explicar ali, é fruta, verdura, semente, galinha, vaca, boi, né? Tu leva lá, é o dízimo da tua terra, do que tu produziu. Aí eles vão usar esse argumento, não, mas hoje você não produz isso, você produz dinheiro, você trabalha. Não, mas também tinha as ofertas, aí sim era o dinheiro. Tá vendo como
Parece que é, mas não é, entendeu? Tem que cuidar. Então eu não posso mentir, né? Falar, não pode ajudar a igreja. Se eu falar isso, eu estou mentindo. Mas você não pode dar dízimo. Só se eles quiserem galinha, frango lá, daí pode dar, isso aí não tem problema. Se eles quiserem esse dízimo aí, tu leva, tá bom. Né? Quem que é o sacerdote lá? Quem que é a tribo de Levi escolhida por Deus? Quem que é a tribo de Levi que está nessa igreja? Porque era para a tribo de Levi. Eles não ganharam terras. Entendeu como que é um fermento que, se você não conhecer a história das leis e tudo mais, você acaba sendo enganado? E infelizmente as pessoas não lê, ou lê e espera o pastor dizer o que é aquilo que ela está lendo. Ela fala, não, é verdade, agora entendi. Não, tu não entendeu. Se tu entendesse, tu não estava dando dízimo. Oferta, irmão, você dá de coração o que você pode e dá com alegria, tá? Mas o dízimo é uma obrigação. E ela é uma vez por ano, tá? Eles pedem todo mês, toda semana. O que tu puder dar de dízimo, tu dá. Tu ganhou um dízimo essa semana? Né? Que nem a pessoa é empresária. Não, tu fez uma venda, dá o dízimo disso daí também. Enfim, tá? Aí eu vou citar aqui, irmãos, alguns tipos de fermento que existem aí nas denominações, tá? Temos que guardar toda a lei de Moisés. Isso aí eu venho debatendo já essa semana. Eu venho desconstruindo toda essa mentira, né? Lembrando que, olha só, irmãos, não é a lei não é o problema. A lei é boa, preste atenção. Antes que falem, o Eliseu é contra a lei. Não, o Eliseu não é contra a lei, não posso. Se eu for contra a lei, eu sou contra o eterno. Se eu sou contra o eterno, eu estou blasfemando, eu não sou doido. Eu sou contra aquilo que Cristo era contra, aquilo que Paulo era contra, aquilo que os discípulos eram contra. As doutrinas que pegam a lei e colocam um jugo desigual, um peso. Preste atenção, são coisas diferentes. Deus, irmãos, antes dele falar, escrever as leis nas tábuas, leia Êxodo 20, pelo amor do eterno, leia lá. Ele fala os 10 mandamentos do alto. Ele fala, depois ele escreve nas pedras e Moisés vai lá em cima, onde ele escreveu, e ele entrega as pedras para Moisés, as 2 tábuas. Tem as leis, né? E tem as explicações das leis. O que são as explicações? São as ordenanças dos sacrifícios, as ordenanças sacerdotais. Aí tem as leis de cada pecado que você fizer. Cada pecado tem uma sentença. Tem um monte de lei. O pecado carnal, o pecado de você Vou dar um exemplo. Você viu uma pessoa roubando, aí tu fica quieto. Não vou falar nada, vou ficar quieto. Aí você compactua com aquilo, né? Ou você viu, não tem certeza e fica quieto. E se alguém te perguntar, tu poderia pelo menos dizer, olha, eu vi, mas não posso afirmar que aquela pessoa estava roubando, mas me pareceu, mas não posso afirmar. Então você pelo menos fala que você viu, mas você não pode afirmar. Agora se você fala, não vi nada. Então tinha uma lei para isso. Inclusive é essa lei que o rapaz usou para dizer que Deus não pedia sacrifício de sangue. Ele dizia, não, isso aí é mentira, não. Sem sacrifício de sangue não há redenção, porque a lei para o pecado da congregação de Israel tinha que ter sacrifício de sangue, e não era farinha, era sangue. Tinha que ser tinha o cabrito, né? O bode, tinha cordeiro, bode, o novilho, então tinha que ter um sacrifício de sangue. Mas esse pecado que eu falei antes é um pecado, aquele pecado bobo, né? Que você, por impulso, sem querer, falou, não fez por intenção, mas é um pecado. Então tu tinha que sacrificar, daí tu não tinha um animal para sacrificar, daí tu podia levar uma rolinha e um pombinho, daí tu não tinha uma rolinha e um pombinho, aí tu levava farinha, né, de flor de cevada, farinhas, né, e daí você levava essa porção e entregava para o sacerdote, e ele iria fazer a expiação do teu pecado, porque era um pecado pequeno, não era um pecado de fornicação, traição, assassinato, isso aí é outra coisa, tá? Então as leis de Moisés tem os mandamentos, coloque isso na tua cabeça. Deus fez os mandamentos. Êxodo 20, leia lá. Tá? Inclusive, a própria idolatria lá, fazer... como é que fala? Imagem de esculturas. Lá no rodapé da Bíblia Ave Maria, tá dizendo assim, não, o que Deus está dizendo ali é porque vocês não podem fazer imagem dos anjos que estão lá representando a Arca da Aliança. Olha o que tem.
Olha o que tem nas igrejas católicas, tanto de anjo que tem. Então, é tipo assim, irmão, se você não lê, você é enganado. Ele está falando de imagens e esculturas. Lá no livro de Salmos fala que aqueles que se ajoelham diante de uma estátua, tornam-se que nem elas. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Entendeu? Tem braço, mas não mexe. Tem perna, mas não anda. Ou seja, você se torna morto. Por isso que uma pessoa que é idólatra, ela é morta espiritualmente. Por isso, quando nós estamos afastados de Deus, nós estamos mortos espiritualmente. Deus olha para nós e estamos mortos. Ele não nos vê. Quando Adão cai, ele entra, ele acessa o conhecimento, ele faz coisas lá que o Eterno repudia. Por isso que o Eterno fala, onde é que tu tá? O Eterno já não vê mais Adão, porque Adão transgrediu. Entendeu? Então a lei, ela faz o quê? Leiam lá, João 13:34, Gálatas 5, 1 João 4, 7 a 21, tá? Leiam, esses são uns exemplos, tá? Vai lá no canal, lá no Telegram, até no Instagram, agora estou publicando, tem mais explicações, não vou focar nisso, tá? A lei que o Messias, que Deus sempre quiser, amar o próximo como a ti mesmo, não roubarás, não matarás, não honrar pai e mãe, não cometer adultério, não desejar as coisas do teu próximo, tudo, a inveja, o ódio, a inveja, a ganância do que o próximo tem, quer pegar a mulher do próximo, enfim, entendeu? Todas as ordenanças ligadas ao homem você tem que respeitar e fazer por amor, não porque a lei está mandando. Tem que sentir no coração, não vou fazer isso porque eu amo a pessoa, eu amo o Eterno, eu não quero fazer mal para ninguém. Faça aquilo que você não quer que faça para ti, é isso, entendeu? Essa é a lei, tudo se cumpre nisso. Então, as ordenanças são o quê? Consequências de se você não cumprir a lei. Falar o nome verdadeiro. Existiam movimentos aí, irmãos, canais grandes falando que se não falar o nome verdadeiro, daí tem Yausha, Yeshua, Yahamashu, entendeu? Criou uma confusão na cabeça das pessoas. Tinha gente que não conseguia nem orar mais. Eu estou orando, eu não sei se estou falando o nome certo. Aí a pessoa cria peso na consciência, ela mesma está se culpando. E se ela se culpa, ela está entrando num estado de pecado. Entendeu? Então, isso do nome verdadeiro causou e causa ainda. Tem gente que ia lá no Telegram me xingar. Por que você está falando de Jesus? Nome de porco. Jesus é porco, não sei o que. Sabe, é umas coisas assim que... Quando a gente sai, né? Eu já estou há 2 anos e pouco nessa caminhada. Quando, irmãos, você foca na palavra, quando você tem o entendimento do nosso Senhor, essas coisas aí, irmãos, as pessoas vêm e falam para ti, tu já fica assim, saturado. Mas a gente tem que ter a paciência de mostrar para os irmãos que eles estão errados, tá? Então, a doutrina do nome verdadeiro é uma heresia. Leiam Apocalipse 19, do 12 ao 13, pronto, ali já derruba essa ideia. Guardar o sábado como principal lei, tá? Os adventistas, né? Guardar o sábado, tá? Sábado, não tem sábado, essa palavra não é do hebraico, é Shabat, não tem o nome de um dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não existe nome de dias, tá? Isso aí foi um nome criado, não existe. É primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Tem lá segunda, terça, quarta, não tem, irmãos, isso. Então tira da tua cabeça que é um dia, é um nome, tá? Está ligado ao descanso, tá? Leiam Êxodo 20, do 8 ao 11, leiam Gênesis 2, do 2 ao 3, que o Eterno cria todas as coisas, no 7º dia ele abençoa e descansa. Não é que ele descansa, ele cessa de criar, ele não cria mais, está tudo pronto, ele abençoa e ele entra nesse Shabat. A gente não entrou ainda, ele entrou, nós não, tá? E outra coisa, tá ligado à ressurreição do nosso Senhor, porque quando acontece a Páscoa, existem 2 Shabats. Tem 2 Shabats, tá? Tá bom? Tem 2 Shabats e o Messias ressuscita, né, no Shabat segundo, tá bom? Então são 2 Shabats, tá? Tá bom? Porque as pessoas falam, ele ressuscitou num domingo. Não, ele ressuscitou no Shabat, tá bom? Por isso que ele fala, eu sou o Senhor do Shabat. Um dia eu faço um estudo sobre isso, vou trazer os versículos, as passagens, tudo explicando que ele ressuscitou no Shabat, tá? Leiam Marcos 2, do 23 ao 28. Não pode comer alimento impuro, como carne de porco, porco é pecado, vai para o inferno.
Não, não é assim, tá? Tudo isso, irmãos, está ligado à saúde, tá bom? Só que se vocês forem ver hoje, os porcos são bem cuidados, né? Lógico, porco é porco, né, irmão? Então, sempre vai ter os seus problemas. Mas, existem hoje tecnologias que fazem a carne dele, às vezes, não ter nada, entendeu? Só que daí, irmãos, é uma questão de você escolher a tua comida. Só que daí você tem que cuidar com soja, você tem que cuidar com... Agora o trigo, estão querendo fazer transgênico. Você tem que cuidar com os processados. Não pode mais comer o pastelzinho da feira, porque é feito com óleo de soja, que é transgênico. Transgênico, transcender, transhumanismo. Entendeu essa mensagem? A alteração do DNA da soja, tu tá comendo. A maisena, gosta de fazer uma maisena, usar o amido de milho. Olha quantas coisas tem amido de milho, até na tua maionese. Então, se você for querer pegar isso aqui, não, o porco é impuro, o lagosta é impuro, o camarão é impuro. Então, tu não pode comer quase nada hoje em dia. Questão de saúde, irmãos. Não é que se tu vai comer, tu vai padecer e tudo mais, e Deus vai te mandar pro inferno, né? Porque tem coisas hoje, eu vou dar um exemplo aqui. Eu já conheci pessoas veganas que morreram de câncer. E aí? Às vezes tem aquele tiozinho, né? Que come porco, tudo mais e vive 80 anos. Então são coisas assim que se você... Lembra do fermento? A carne de porco não está lá nos mandamentos. Tá? Está em rudimentos. Lembra do fermento? Entendeu? É a mesma coisa, irmãos. Quando começa a fermentar e colocar peso, entendeu? O Eterno estava mostrando que o povo tinha que se purificar. Animais puros e impuros. Quando ele fala para Noé, quando Noé sai da arca, ele diz, tudo que rasteja, tudo que se move, seja para ti alimento. Ele não fala, tu não pode comer porco, não pode comer isso. Deus não fala isso para Noé. Quando Noé sai da arca. Isso aí vem lá depois para o povo hebreu. Provavelmente no Egito, irmãos, eles aprenderam coisas absurdas. O Eterno foi tirando isso deles, tá? Então isso aqui não vai te levar para o inferno. É uma questão tua, que nem o apóstolo Paulo diz, tá? Leiam lá, Mateus 15, 11, 18, Atos 15, tá? Leia Atos 15, onde os discípulos falam que, olha, não vamos colocar esse peso no povo, no gentil, porque isso aqui nem nossos pais conseguiram suportar, mas que eles se abstenham de alimento sacrificado a ídolos, carne sufocada e tudo mais. Então, os próprios discípulos, apóstolos, eles se reúnem e dizem que não precisa colocar essas ordenanças. Leiam 1 Coríntios, do 6 ao 13. Não escutem o que eu falo. Leiam os versículos que eu falei, tem outros ali, tá? Obrigado a dar o dízimo. Cheguei ali onde eu tinha falado antes. Leiam Deuteronômios 14, do 22 a 27, Deuteronômios 26. Dízimos são frutos da terra, os animais que serviriam de alimentos, quando eles levassem na congregação para os levitas, uma vez por ano. Então eles faziam a reunião e eles só comiam, tá? Tu come lá com o pastor quando dá o dízimo, outro dá o dízimo para ele troca de carro e você tá lá pagando conta. Mas Deus está me abençoando muito, estou prosperando. Então tu tá buscando a Deus por materialismo. Olha que legal, né? Tu quer fazer uma moeda de troca. Tá errado, tá bom? Tu vai cair na avareza. Vai cair na avareza, e a avareza é a idolatria. A própria teologia da prosperidade é uma avareza, é uma idolatria. É o ensino de avareza, ensinando o cristão a se apegar nas coisas materiais, irmãos. Preste atenção. Prosperidade tem que ser prosperidade espiritual. Tem que crescer espiritualmente, tem que prosperar no teu espírito. Não prosperar no teu carro do ano, no teu celular do ano moderno, prosperar na tua casa nova. Não. Isso são consequências do seu trabalho. Se tu trabalha, tu ganha. Se Deus te der saúde, tu ganha. Se Deus te der competência, tu ganha. Dá oferta, irmão. Você dá dízimo. Porque, presta atenção. Apóstolo Paulo diz, todo ensino, né? Se algum de vós ensinar porventura outro evangelho, seja o quê? Maldito. Está ensinando. Apóstolo Paulo fala de dízimo, ele fala com clareza, dízimo, ele fala isso? Não. Então, é fermento, tá? Oferta sim, tá? Lá em... Onde é que tá aqui? Oh, meu Deus. Lá em Atos 5, tá?
Lá em Atos 5, irmãos, está muito claro. Eu até vou ler aqui, peraí. Atos 5. Deixa eu pegar aqui. Vamos ler aqui. Olha só. E um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Isso aqui eles usam para falar que tu tem que dar o melhor do que você tem. É mentira. E Ananias vendeu uma terra que ele tinha e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Tipo, ele combinou com a mulher dele, vamos vender isso aqui por tanto, a gente pega só a partezinha pequena e a gente fala que nós vendemos por aquele preço pequeno. Eles poderiam falar assim, eles não podiam falar nada. Eles iam vender e falar assim, olha, a gente vendeu aqui por 1 milhão, vamos dar 100 mil para eles? Vamos lá dar 100 mil. Vendi por 1 milhão, vamos dar 500 mil? Dá 500 mil. Vendi por 1 milhão, vamos dar por 900 mil? Dá 900 mil. Não interessa quanto que eles iam dar. Vamos dar 10 mil? Dá 10 mil. Vamos dar R$1, dá R$1. Só que Deus ia ver, né? Que estão querendo guardar um monte para eles. Mas estou dando um exemplo. Então, olha o que eles fizeram. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço herdado? Da herdade, né? Olha só o que Pedro fala. Guardando, não ficava para ti, tipo, se você guardasse, não era teu? E vendida, não estava no teu poder? Se tu vendesse, não era teu, não era teu direito, não foi você que ganhou, não era tua herança, não era teu, por que tu... não era teu negócio? Né? Por que formaste este desígnio em teu coração? Por que você planejou essa maldade no teu coração? Querendo passar a perna, mentir para Deus, querendo enganar. Não mentisse aos homens, mas mentisse a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. Né? Porque aqui, irmãos, as pessoas elas estavam vendendo coisas. Tinha gente que tinha 2 casas, vendia e dava todo o dinheiro para a igreja. Eu vou usar o exemplo de hoje, tá? A pessoa tinha uma empresa. Eu ganhei tanto aqui. Eu vou dar tudo para a igreja, que a igreja começou a crescer. E pessoas vendiam propriedades. Eles não se apegavam à matéria. Eles começaram a dar. Não tinha os discípulos não falaram, tem que ser 10%, tem que ser o dízimo. Não, eles não falaram isso. As pessoas davam com amor e alegria por espontâneo. Eles não tinham mais apego às coisas deste mundo. Este foi o início da igreja, entendeu? Então, oferta, tudo certo. Dízimo é fermento. Mulher pastora. Tá? Leiam João 21, do 15 a 17, né? Quando o Senhor, né, Yeshua, Jesus, ele fala para Pedro, ele pede para Pedro confessar que o ama 3 vezes, né? E ele diz, apacenta minhas ovelhas, né? Pastorei, apacenta, ou seja, Yeshua dá um cargo para Pedro, né? Uma tarefa, um cargo de responsabilidade, mas é para os homens. Porque se vocês lerem 1 Coríntios 14, do 34 ao 36, 1 Timóteo 2 ao 12, né? Vocês vão ver que Paulo diz que na congregação, preste atenção, na reunião da igreja ali, as pessoas chamam de igreja, eu vou ter que usar esse termo. Foi lá no templo, na igreja, na Assembleia de Deus. Lá. Aí a mulher sobe lá pregar, não pode, está no meio da congregação, está no púlpito, não pode ali. Mas ela pode ser uma missionária, ela pode falar fora ela não pode... qualquer coisa menos lá na frente pregando. Aquilo é o pastor que tem que fazer, porque ele tem responsabilidade por todo o rebanho. É ele que vai dar a vida pelas ovelhas, entendeu? Era para ser assim, né? Entendeu, irmão? Então, a mulher não pode ir lá falar. Tá escrito aqui, não adianta dizer, não, mas é que talvez que assim, é que naquele tempo, é porque hoje é diferente. Não, irmãos, é o que está escrito. Na Nova Aliança, depois dos Atos Apóstolos, ali mostra o que é a igreja, o que nós somos, o que é o nascer de novo, a doutrina, a verdadeira doutrina. Ali é mostrado, irmãos. E ali Paulo tira todo o fermento, só que as pessoas ainda vão colocando, dizendo, não, Paulo diz que pode. Não, não pode. Ele tira e a pessoa coloca de volta.
A mulher, daí só assim, não, mas tinha a Débora profetiza. Acho que é Débora, cadê? É ali, Débora juíza profetiza, né? Que ela legislava. Então, olha a autoridade que ela tinha. Sim, mas olha onde é que ela legislava. Debaixo de uma árvore. Ela não estava no meio da congregação. Entendeu? Então, mulheres, vocês podem ser missionárias, vocês podem ser obreiras, vocês podem... na sua casa, quando você receber as pessoas, olha lá, 1 Coríntios 16, 19, vocês podem fazer a reunião, vocês podem falar, louvar o Senhor, tudo. Só lá na frente, sendo vocês o centro das atenções lá no meio da reunião. Não pode. É a palavra do Senhor que está dizendo. Me divorciei, posso casar? Não, tem gente que está no 3º e 4º casamento. Não pode. Leia Mateus 19, do 13 ao 12, Romanos 7, do 1, 7, 1 ao 3, 1 Coríntios 7. Casou, meu irmão? É pro resto da vida, tá? Receber o Espírito Santo é falar em línguas. Isso aqui eu escuto um monte. Orar em espírito é orar em línguas. O dom de línguas é o principal. Tudo isso aqui é mentira, tá? É mentira. Você não precisa falar em línguas para receber o Espírito do Santo, tá? Leiam 1 Coríntios 12, lá fala todos os dons, e o principal é o amor. Pra você ter uma ideia, profetizar é maior do que falar em línguas, a menos que as pessoas traduzam o que elas estão falando. Existe mais de 10 mil palavras em línguas, não só labachura, chubricanto, labarraia. Que eles parece que eles decoram assim, ó. Vamos decorar as palavras, tem que falar em línguas. Eu vi um pastor, tá? Eu não sei o nome dele, mas ele é da... não sei. Eu vi ele no vídeo da Karina Bach. Ele falou isso. Ele disse. Uma vez eu ensinei um rapaz, eu fui lá e comecei a falar. Vai, começa a falar lá, baixando lá, e o Pia começou a falar. Ele deu um curso de falar em línguas. Irmãos, isso é um dom que vem do eterno. Não é um pastor que vai te ensinar a falar línguas. Tá vendo como é tudo heresia, coisa da cabeça desses líderes? Tá? Ali, ó. O próprio Romanos 8, 26 ao 27, ele mostra que nós não sabemos como orar. Quem ora por nós é o Espírito de Cristo que habita em nós. Você ora normal, Pai amado, soberano, louvado seja o santo nome e tudo mais, né? Toda honra e toda glória a ti, tal, e vai orando, agradeço, blá. Mas é o Espírito que vai falar. É como se estivesse traduzindo, né? Vai falar com o Eterno. E o Eterno conhece a intenção do Espírito. O Eterno sabe o que tu precisa. Entendeu? E quando fala é o Espírito que fala em línguas com o Eterno, não você. Mas existe os dons de línguas sim. Tá? Tá bom? Existe. Está lá nas Escrituras. Entendeu? Só que o próprio apóstolo Paulo diz: eu queria que todos vós falassem línguas. Se ele está dizendo isso, significa que nem todo mundo vai falar. Mas ele disse, mas antes eu prefiro que vocês profetizem. Porque profetizar é melhor do que falar em línguas. É maior, porque você edifica as pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Se o pessoal entra numa igreja, está todo mundo lá, falando uma língua estranha, o pessoal, eu não vou entrar aí não. O pessoal vai se assustar, não vai entrar. E o apóstolo Paulo explica isso. Tá? Lá em Atos 2, 38 fala que para receber o Espírito Santo, você tem que se arrepender dos seus pecados, nascer de novo, se batizar e ter uma vida nova em Cristo. Tá? Você pode se arrepender e receber o Espírito ao mesmo tempo. Você pode receber depois que você se batiza. Tem uns que eram batizados, mas não tinham recebido o Espírito. Isso daí, irmãos, é o Eterno que vai saber na tua vida. Mas você recebe mediante o arrependimento, uma busca, pedir. Quando você entende que existe o Espírito, você se comporta, você obedece. Você faz as ações que são do Espírito. Isso daqui, ó, é aquela pessoa que vive pela graça, né? Tudo pela graça. Viver pela graça está livre da lei. Então, se pecar de novo, pode pedir perdão, e peca e pede perdão, e peca e pede perdão. Eu escutei isso de um pastor aí. Não, você nasce de novo, você é nova criatura, mas tu trair tem, né? Não, irmãos, não. Isso aí é fermento. Nasceu de novo, irmãos, para o resto da vida, você não pode mais fazer aquilo que tu fazia antes. Entendeu? Porque o que vai acontecer? Só um pouquinho. Pronto. Porque o que vai acontecer, irmãos? Tá? Você foi lá, recebeu os dons espirituais, nasceu de novo.
você é uma pessoa que, você lê a Bíblia, parece que a Bíblia vem traduzida para ti já. Deus fala, ó, agora tu vai lá e fala isso aqui. Você consegue receber o entendimento do Eterno. Você fala em línguas, né? Às vezes a pessoa fala mesmo, fala outros idiomas aí, né? Tem esse dom de falar outros idiomas, entender, aprender facilmente. Tem o dom da comunicação, o dom de falar, o dom da profecia, o dom da revelação. Você é usado por Deus. Você sabe que não pode trair, você vai lá e trai. Entendeu? Se você voltar a pedir perdão, não é que Deus não vai te perdoar. Mas acontece uma legalidade que Cristo fala que quando você dá essa brecha, significa que você não vigiou. Se você não está vigiando, o que acontece? Significa que o dardo do diabo entrou no teu coração. Significa que os demônios conseguiram furar a barreira. Significa que eles não encontraram vigia. E é nesse momento que você falha. E os demônios, e se você falhou, é porque os demônios já estão dentro de você. Eles vão ali, ó, tentando, não, vai mostrando uma coisa, vai uma fofoquinha aqui, um negócio ali, a mulher, oi, lindo, oi, não sei o que, o cara vai se enchendo, daqui a pouco passa um tempo e se esquece da palavra e começa a pensar na mulher, esquece que é casado e vai, daí, não sei o que, e começa a sentir o fogo e, eu vou lá, não aguento. Aí você entra em transgressão. Para você cometer isso, significa que você deu brecha no teu coração e o espírito imundo entrou em ti. Mas não entrou do dia para a noite. Foi jogando os dardos do inimigo ali. O apóstolo Paulo fala isso. Então sai dessa ideia que se você nasceu de novo, tu pode pecar, que não tem problema, é só pedir perdão. Por isso que a pessoa nunca mais consegue se arrepender. Ela fica lá, não, eu perdi, mas eu caí. Ou a pessoa voltou a ser avarenta, está cada vez mais amando o dinheiro, virou egoísta, virou mesquinha. Ou a pessoa não controla a língua, virou a maior fofoqueira do mundo. Porque se você começa a dar espaço, dar brecha, é um pouco de fermento, irmão. É um pouco de fermento. Temos que vigiar. Entendeu? Então não caia nessa ideia aí. Uma vez salvo, sempre salvo. Não, sempre salvo. Tá? Assista o vídeo que eu fiz sobre pecar contra o espírito, nascer de novo, tá? E como se portar, vocês vão entender. Leia Mateus 12, 31 ao 32, Mateus 18, do 15 ao 17, Tito 3, do 10 ao 11, Hebreus, do 6, do 4 ao 6, e Hebreus 10, 26, 31. Leia essas passagens, vocês vão entender. Nasceu de novo, meu irmão, não é para tu ficar vacilando, não. Todos temos que congregar. É verdade, tá? Assim como a oferta é verdade, isso aqui também é verdade. Mas tem um porém. Leiam lá. 1 Coríntios 1 ao 10. 1 Coríntios do 5, do 11 ao 12. Efésios 4. Efésios 4, 1. Efésios 4 e Efésios 1. Tá? E Filipenses 2, 2. Entendeu? E outra coisa. Lá em Atos 28, 30... apóstolo Paulo ele ficou num lugar alugado e as pessoas iam congregar na casa dele. Início desse ano eu recebi a família com bênção e eles vieram congregar aqui em casa, tá? Então a irmã Yara veio junto, veio o filho dela. Nós estávamos aqui umas 8, 9 pessoas congregando, louvando, cantando, entendeu? Congregar é isso. E também nesses versículos que eu citei para os irmãos, tem que estar no mesmo espírito. O apóstolo Paulo diz que se uma pessoa comete, por exemplo, um adultério e a pessoa que diz que é irmão e vive daquele jeito, tem que ser expulsa da igreja, não indo lá no 3º, 4º casamento. Então são tantas heresias, são tantas coisas erradas que tem nesses lugares que você vai lá, você se sente um peixe fora d'água. Eu tentei ir, não dá. Tá bom? Agora, se tiver irmãos realmente na fé, eu faço questão, tá? De congregar. Tem que estar no mesmo pensamento. Porque se Cristo é a nossa cabeça, aí um pensa uma coisa, outro pensa outra, vira Babilônia. A igreja é um templo físico. Não, irmãos, não é. Tá? Igreja é uma assembleia, uma reunião, uma congregação, um ajuntamento de pessoas. Tá? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei ali. Mateus 18, 20. Strongs 15, 7, 7. Eclésia, uma assembleia, uma congregação. A palavra igreja, vem da palavra eclésia, né? A palavra grega kriakos, pertencente ao Senhor, krios. Strongs 15, 37, ek, fora de e para. Strongs 25, 64, kaleo, chamar.
apropriadamente pessoas chamadas para fora, sair do mundo e voltar para Deus, resultando na igreja, o corpo místico de Cristo, né? Está místico, mas é o corpo de Cristo. Isto é, os que creem fazem parte do corpo de Cristo, a quem Deus chama do mundo para o reino eterno. E eclésia é isso. Não é uma casa de um templo gigantesco lá de pedra. Isso aí é templo, não é igreja, tá? Aí isso aqui, irmãos, tá? Tá acontecendo muito, tá? Para nós nos aproximarmos de Deus, mais nós precisamos de conhecimento. Aí tá vindo aí, ó, Cabalá. Tá vindo aí, ó, Talmud misturado. Tá vindo aí outros tipos de estudos que começam a incrementar. E vai incrementando. Daqui a pouco a pessoa tá achando que vai ser salva pela iluminação. Vai esquecer que precisa de Cristo. Leiam 1 Coríntios 8:1, Efésios 5:14-20, Hebreus 1, Hebreus 11:6, 1 João 4:7. Você precisa de Cristo para se aproximar de Deus. O conhecimento é para você ser astuto neste mundo, acordar, ver que isso aqui é um engano, que esses governantes, tudo que existe é mentira. Então você fica astuto e vive ali de boa, sem se deixar ser seduzido pelo sistema, sem deixar ser enganado. Nem pelo sistema religioso, por nada. Então o conhecimento ele te liberta disso. Te leva para a verdade que é Cristo. Aí tem que focar na verdade. Não ficar buscando mais conhecimento. Ah, eu acho que é isso. Ah, porque fala que é outra coisa. Não sei o que. Daqui a pouco você está com a cabeça desse tamanho de conhecimento e o coração duro. Porque você não está vigiando, não está lendo a palavra do Senhor. Então cuida com esse é um fermento. Esse é um dos mais perigosos que tem, tá? Esse é cheio de sofisma também. Tá? Então, lá em Êxodo 12:15 está escrito o seguinte, ó: 7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Ou seja, Deus estava instruindo eles a não se misturar com fermento, não ter fermento na casa deles, para eles comer o pão ázimo, mas ao mesmo tempo Deus está dizendo assim, olha, eu quero que vocês se livrem do Egito. Se livrem desse pecado que vocês carregam. Se livrem dessas ações. Se livrem dessas atitudes. É isso que o Eterno está dizendo. Porque Moisés sempre explicou isso. Tem versículos que Moisés fala. Moisés circuncidava. Ele dizia, mas a circuncisão é no coração que Deus quer. Deus não quer sacrifício só. Deus quer que vocês mudem. Né? Nenhuma oferta de alimento que ofereceres ao Senhor se fará com fermento. Oferta não podia ter fermento, irmãos, porque o Eterno ele é puro. Porque de nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Levíticos 2:11-13. Tá? Mas será que o Eterno falava só de pão sem fermento? Ou será que tinha algo espiritual por trás disso? Lá em Deuteronômio 8:3 diz o seguinte: E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná. Maná, tá? Cristo. Que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, da palavra, a palavra que corta, uma espada, que separa você do mundo que você vivia, te traz para Deus, corta aquela vida que você tinha, te separa, te transforma num vaso novo, sem fermento. E Yeshua, Jesus, ele usa este mesmo versículo para repreender Satanás, tá? E lá em 1 Coríntios 10-13 fala o seguinte, 10:3-4: E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, né? Senhor, nosso Salvador. Lá em Salmos e Provérbios, né? Ainda que me mandara as altas nuvens, e abriu as portas do céu, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu, o homem comeu o pão dos anjos. Ele lhes mandou comida a fartar. Então, além de ser o maná, era o próprio Messias simbolizando o próprio... Porque o maná, irmão, ele era purinho, né? Sem fermento, sem nada. Era algo especial, vinha do alto. Entenderam? Provérbios 22:9.
O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Que pão? Né? É o pão, tem que dar pão mesmo, tá? Ajudar, dar comida, alimento, mas tem um pão que o pobre precisa. Quem são esses pobres? Mateus 5, 3-9. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pobres de espírito, os pobres de entendimento, os pobres na fé, os pobres que estão no pecado, eles precisam disso. Que é Cristo, é a palavra do Senhor, é a palavra que liberta, que purifica. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Adão, quando foi feito, irmãos, né? Ele foi feito à imagem e semelhança do Eterno, né? Façamos, né? A imagem e semelhança dele, dos anjos, de entendimento, de tudo mais. Quando o homem cai, ele perde essa característica. Ele é como se ele tivesse acessado a algo, e onde ele fica cheio de fermento. Ele fica inchado. Ele acessa o seu orgulho, a sua vaidade, a sua avareza, a sua lascívia, né? Ele acessa o conhecimento proibido, que está vindo aí, ó, né? Estão ensinando por aí, entendeu? Mas quem é que seduziu? Quem é que usou de sofisma? Quem é que foi lá? Quem é que era astuto? Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Percebe que a forma como a pessoa fala, ela distorce a palavra do Senhor? E ela consegue distorcer e alcançar a resposta que ela precisa? É isso que Satanás faz. Ele deturpa, ou ele usa a própria palavra, como ele fez com Cristo. Não, mas está escrito aqui que pode. Aí Jesus fala, não, mas também está escrito assim que não pode. Isso se chama discernimento, irmãos. Por isso que está lá, ó, está na lei. É, mas era para um propósito. Mas está aqui na lei de Moisés. É, mas cumpriu em Cristo. Entendeu? A mesma tática Satanás usou. Olha, está escrito, aos anjos dará ordens e eles te sustentarão. É, mas está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. E daí? É o discernimento. Entenderam, irmãos? O que Adão acessou? Que conhecimento que ele precisava se ele era como o Eterno? Como uma imagem e semelhança do Eterno? Por que ele quis acessar? Que conhecimento que ele quis? Que luz que ele quis? Ele quis se desprender? Ele quis alcançar a iluminação? Ele quis ser mais? Um ser iluminado ele queria ser? Entenderam? Então, irmãos, a palavra, o fermento, o sofisma seduz. Parece que é, mas não é. Entendeu? Ali, ó, Lucas, tá? Deixa eu ver aqui. Lucas 4, do 1 ao 13. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Em 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma e terminando os dias teve fome. E disse-lhes o diabo: se tu és filho de Deus, dize a uma pedra que se transforma em pão. Deuteronômio, nem só do pão viverá o homem, né? Mas onde é que está aqui? Está escrito. Jesus não falou da boca dele, está escrito. Ele usa a palavra do Pai. Está escrito. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E disse-lhe o diabo, né? E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe por um momento de tempo todos os reinos do mundo. Olha, tudo isso aqui é meu. Né? E disse o diabo: dar-te-ei todo esse poder e essa glória, e a sua glória, porque a mim foi entregue. Quem é que deu? Quem é que perdeu? E dou a quem eu quero. Por isso que a pessoa às vezes não entende o que houve no Éden, né? Satanás, ele tira de Adão aquilo lá.
Toda a autoridade que Adão tinha na terra, ele perdeu. Todos os reinos, né? Eu dou o que eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Igual aquela mulher lá do vídeo do Bafomé, né? Que ela adora ele e tá dando dinheiro, fortuna para ela, mas a alma já era. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui embaixo. Aí Satanás usa, olha, está escrito, está na palavra do Senhor: mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Aí Jesus fala: está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. E acabando o diabo a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Não, tá lá na Bíblia escrito o dízimo. Mas lá na Nova Aliança não tá. Não, mas tá escrito isso. Mas lá não tá. Não, mas Deus quis falar isso. Não, leia todo o contexto. Deus não quis falar isso. Percebe como você tem que ter o conhecimento da palavra para que até a própria escritura, que é usada para te enganar, você vai conseguir não ser enganado. Nem eu posso te enganar aqui. Se tu pegar as escrituras, tu vai ler: não, Eliseu tá mentindo ali. Lucas 24, do 28 ao 35. E chegaram à aldeia onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, estando ele à mesa tomando o pão, o abençoou e partiu, e ele o deu. Abriram-se então os olhos e começaram a ele... tá, isso aqui é quando... Eu tenho que explicar. É quando Jesus tinha já ressuscitado, apareceu aos dois discípulos, e eles foram caminhando com ele, mas eles não conseguiram ver que era ele. Tá? E no caminho ele foi falando coisas grandiosas, né? E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregando os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles contaram que lhes aconteceram no caminho e como eles foram conhecidos no partir do pão. Então aqui é uma passagem que Jesus aparece para... Agora esqueci o nome deles aqui. Mas leia ali, mano. Eu vou pegar aqui, peraí. Mateus 24, 28, 35. Só para ver o nome deles aqui, mano. Tá? Me fugiu a memória aqui. Pedro e iam falando... tá. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e baixando, e eis que no mesmo dia 2 deles para a aldeia que estava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que lhe havia sucedido. Aqui não fala o nome deles, mas enfim, tá? Eles foram andando pelo caminho e foram falando das obras grandiosas que Jesus tinha feito. Jesus apareceu para eles, mas não abriu os olhos deles, né? E só um pouquinho. Ali eu peguei na Bíblia, que é melhor de ler. O nome de um deles era Cleopas. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas nela têm sucedido nesses dias? É que nessa passagem, em Marcos também fala, mas não tem o nome dos dois, né? Mas aqui em Lucas, pelo menos o nome de um aparece, é Cleopas, né? E aqui eles ficaram conhecidos como no partir do pão, tá? Sempre lembrando que o pão que Jesus sempre fala é o pão sem fermento. Deixa eu voltar aqui. Mateus 6, do 9 ao 13. Não, desculpa, irmãos. Mateus 13, 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Quem que é a mulher, irmãos? Quem que é a mulher? Vamos ver aqui, ó. Tá? Acho que é Apocalipse 17. Vamos ver aqui.
E vendo 7 anjos, que tinha 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, sobre muitos povos, com a qual fornicaram os reis da terra e os que habitam na terra, e embebedaram com o vinho da fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Né? Então, quem que é a mulher que jogou um fermento, né? E levedou toda a massa? Então, a gente pode usar várias analogias. Eu vou ler aqui também para os irmãos. Tô pegando a peixita aqui, tá, irmãos? Quero ler aqui o Pai Nosso. Matitiarro, né? Mateus 6 em diante. Mas quando orar, entre no seu quarto e feche a porta, e ore para o seu pai que está em secreto, e seu pai que vem em secreto irá recompensá-lo abertamente. E quando vocês orarem, não tagarelem como os pagãos, pois eles pensam que pelos muito falar serão ouvidos. Portanto, não os imitem, porque o seu pai sabe o que é necessário para vocês antes de lhe pedirem. Então orem assim: Pai nosso que estás nos céus, ou seja, nosso Criador que está nos céus, a gente santifica ele, né? Perfeitos, kadosh, santificado seja o teu nome, né? Por isso que quando a gente ora, irmãos, a gente primeiro santifica o rei. A gente você não vai já pedindo coisas, né? Por isso que o Pai Nosso, quando você lê o Pai Nosso, ele te instrui como você orar. É um ensinamento. É só quando vocês veem os profetas, né, a oração de Daniel, de muitos outros, eles sempre falam soberano, altíssimo, tu que criou todas as coisas, o próprio livro de Salmos, né? Cristo quando fala Pai, né, graças te dou, santificado és. Então, a santificação tem que ser sempre, irmão, santificar o nosso Criador, tá? Aí pede, venha o teu reino. Por que pede, venha o teu reino? Venha a tua autoridade, a tua soberania, as tuas ordenanças, os teus mandamentos. Venha o teu entendimento, venha a tua luz, venha o teu reino. Porque o reino do Eterno, onde ele governa, tudo é perfeito. Se você pede para que o reino venha na tua vida, você quer que a perfeição de Deus venha, que a autoridade dele venha na tua vida, né? Seja feita a tua vontade, ou seja, a tua, não a minha. A gente pede, né, irmãos? Todo mundo pede, é igual criança. Criança pede, mas é o pai que faz a vontade dele. Os pais que, né, são pais, né? Tem os pais que fazem a vontade dos filhos. Mas aqui não, pai, faça a tua vontade, porque ele sabe o que é melhor para nós. Entendeu? Não é errado tu pedir alguma coisa pro pai, né? Uma cura, orar por um irmão, alguma coisa assim, mas sempre peça, faça a tua vontade. Porque a vontade dele é perfeita, ele sabe o que é melhor para nós. Né? Tal como é no céu, ou seja, assim como é lá, também seja feito aqui na terra. Como é a autoridade lá, Pai, como é perfeito lá, seja aqui também. Dá-nos o pão de nossa necessidade neste dia. Já vou falar sobre o pão, vou continuar aqui. E perdoa-nos as nossas dívidas. Assim, né? De tal forma, né? Como nós perdoamos os nossos devedores. Se você não perdoa as dívidas do seu irmão, ou seja, se você tem raiva, mágoa, rincha, rancor, você não perdoa nem o teu inimigo, se tu não perdoar, Deus não vai te perdoar. Às vezes você não consegue sentir a presença do Eterno por causa disso. Não nos deixe entrar em tentação, né? Que nem o apóstolo Paulo disse, que Deus não vai te dar algo que você não possa suportar. Por isso que quando você nasce de novo, se você cair é por tua culpa, porque Deus não vai te dar algo que você não consiga suportar, porque quando vier uma tentação, uma provação, Ele vai te dar a saída, Ele vai te avisar, Ele vai te alertar, Ele vai abrir teus olhos. Se você rejeitar, a culpa é tua, não do Senhor. O Senhor não vai ficar te tentando, mas Satanás sim, tá bom? Mas nos livra do maligno, não é nos livra do mal, tá, irmãos? É nos livra do maligno, entendeu?
Porque o mal, irmão, o mal acontece. Basta cada dia o seu mal. Pode acontecer o mal na tua vida. Mas tem que se livrar do maligno. Ele é o perigo. Porque teu é o reino e o poder. Tudo é teu, Pai. Tudo é teu. O reino, tudo pertence a ti. Todos os dias, né? Não é só o Shabat ou o dia de lua. Tudo é teu, tudo. E o poder é dele. E a glória é dele. Para toda a eternidade. Entendeu? Aí aqui ele fala, né? Porque se perdoarem os filhos dos homens as suas transgressões, também os perdoará o seu Pai que está nos céus. Mas se não perdoarem os seus filhos, aos filhos dos homens, tampouco o seu Pai perdoará as suas transgressões. Aqui eu quis ler o Pai Nosso, na versão Peshita, que é muito linda. E porque fala do pão nosso. Né? E como a gente está falando do pão sem fermento, quando a gente pede para o Pai, dai-nos o pão nosso de cada dia, Ele vai dar o teu sustento de cada dia. Certo? Ele vai dar. Mas Jesus disse que ele já sabe que tu precisa comer. Então não vai faltar pão para você. Mas o que a oração do Pai Nosso nos ensina é: dai-nos a tua palavra cada dia. Porque hoje, irmãos, cada dia o seu mal, né? Yeshua, Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Então hoje eu preciso do entendimento para viver. Eu preciso do pão, eu preciso da tua palavra, eu preciso alimentar o meu espírito. Dá o pão de cada dia, o pão de hoje. Ao mesmo tempo que é o pão físico para o teu templo, é o pão da palavra, que é Cristo, para você passar o dia em espírito, para que o teu espírito não fique fraco, para que ele não caia, né, para que você não caia em transgressão e tudo mais. Então dá o pão, né, que é a palavra do Senhor, que é o que é Cristo hoje. Então o Pai vai te dar o entendimento, ele vai falar contigo em espírito e você vai entender a palavra do Senhor. Isso aí que eu queria ler. Agora eu vou ler aqui para os irmãos. Agora vem o que nosso Senhor falou para os fariseus, tá? Mateus 23, 1 ao 39. Olha só. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as. E fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Olha o que o Messias está falando, ó. Fique atento com o fermento dos fariseus, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. Tá tremendo a mesa aqui. E os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seus dedos querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Ou seja, eles queriam aparecer. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Né? Eles querem ser pomposos, os espertos. E amam os primeiros lugares, né? Eles querem ser não, cheguei, né? As estrelas. E amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras na sinagoga, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens. Rabi, Rabi, todo mundo quer ser rabino. Vamos ver lá que aquele irmão que eu falei negou a Cristo para ser rabino. Nossa! Para vocês verem o que faz a vaidade, irmãos. O fermento. E a saudação... Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Só Cristo é o nosso Rabi. Ele é o nosso mestre, tá? E a ninguém na terra chameis vosso pai, padre. Tá? Não é pai, eu sou pai, tá? Tá dizendo padre, dá-me benção, tu padre, dá-me a benção. Cuida aí, irmão. Onde é que tá aqui? Nem vos chameis mestre, porque... E a ninguém na terra chamei vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado.
Mas ai de vós, tô tremendo tudo. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens os reinos dos céus. Não entra, não deixa ninguém entrar. E nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, ou seja, lembra aquela viúva que vai lá dar aquela oferta? Aí Yeshua olha para ela e fala assim, ela deu a maior oferta de todos aqui. Aí o pastor usa isso e coloca um fermento e fala, viu? Ela deu tudo que tinha. Não, é ela que tinha que ser assistida. Não ela dar tudo que ela tinha. Eram eles, os fariseus, que tinham que dar assistência para a viúva. É essa a mensagem. E Cristo, ele explica aqui, irmãos. Aqui, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais a casa das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de eu ter desfeito, fazeis... Deixa eu aumentar isso aqui, tá? Só um pouquinho, irmãos. Exibir... Vamos ver aqui. Agora ficou melhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, este é o devedor, querendo passar a mão no dinheiro. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Viu como eles eram malandros? Insensatos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Eles queriam que a pessoa jurasse pelo dinheiro, irmãos. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, e andro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Sabe aquela coisa de querer usar a lei para escravizar as pessoas? É o que eles faziam. Olha o que ele diz. Eles desprezavam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Entendeu? Eles escondiam isso. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo do prato, mas o interior está cheio de rapina, de intemperança, ou seja, aparência, né? O pão bonito por fora e podre por dentro. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, tudo limpinho e bonitinho. Não, eu guardo a lei, eu sou puro. Mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos, tirando deles fora, mentindo ainda, né? Com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Eles mesmos testificam que os pais deles no passado mataram os profetas, e quando Cristo acusa eles ficam bravos com Cristo, mas eles mesmos falam isso. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víboras,
como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, e outro deles açoitareis, mas vossas sinagogas eu os perseguireis da cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como galinha junta seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Inclusive isso aqui eu vi no vídeo hoje, eu tinha separado, e hoje eu vi um vídeo e lembrei dessa passagem aqui. Então, irmãos, olha só. Os fariseus enchiam as pessoas de fermento, mas eles não viviam aquilo. Enchiam as pessoas de lei, mas eles não viviam aquilo. Colocavam fardo nas pessoas, mas eles não carregavam. Diziam que as pessoas tinham que se comprometer em ajudar com o ouro do templo para construir e tudo mais, e eles, entendeu? Eles colocavam peso. Eles tinham que ajudar as viúvas, mas eles eram corruptos, mentirosos. Estavam presos à lei, entendeu? Tinham sangue nas mãos, sacrifício, matavam quem tentasse derrubar o império, a elite deles, a elite religiosa. Qual que é a semelhança com o que nós vemos hoje, irmãos? Qual que é a semelhança? Eu não vou falar todas as igrejas, as denominações. Existem igrejas pequenas que ainda se salvam, ainda pregam lá e tudo mais, mas elas mesmas também vêm com essa contaminação de fermento. Esse é o problema, irmãos. Entendeu? Se você for lá falar alguma coisa, o pessoal vai até te olhar meio assustado. Porque estão acostumados a ouvir esse fermento que vem das grandes denominações e é derrubado nas pequenas. Lucas 12:1. Mas para terminar ali, tu vê que Yeshua falava dos fariseus? São aqueles que defendem as leis de Moisés, pegam ela como um amuleto e vão condenando as pessoas, mas eles não vivem aquilo. Né? Vão lá com 63 livros do Talmud usando a Torá. Lucas 12:1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas de sorte que se atropelavam uns aos outros, começaram a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia, irmãos. A mentira, o sofisma. Que eu acabei de ler lá em cima o que eles faziam. Fala uma coisa e faz outra. Fala e não cumpre, inventa, incha, né? Engana. Né? Lembra o que é o sofisma? Fala algo que não é para ganhar proveito próprio. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para com ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o pão sem fermento, eis o maná do céu, eis Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus, tá? Ele é o pão sem fermento, ele é o pão da vida, ele é o Cordeiro, ele é a palavra do Senhor, ele é o nosso mandamento, ele é a nossa vida, ele é a nossa luz, ele é tudo para nós. Sem Cristo, irmão, você vai estar cheio de fermento, cheio de heresia, você vai estar cheio de peso e não vai conseguir se achegar a Deus. Se livre do fermento velho, do corpo velho e se apegue a Cristo. Se arrependa dos pecados e tenha uma vida nova, sem pecar como tu fazia antes. João 6:32 e 35. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés vos deu o pão dos céus, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce dos céus e dá vida ao mundo, a ordem, as coisas. E Jesus lhe disse, disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre esse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Né? Nunca mais terá fome, porque Jesus é o pão da vida, nunca mais terá sede, pois ele é a fonte da água viva, e jamais terá pecados, pois está lavados no sangue do Cordeiro, e Deus limpa os pecados deste mundo. Entenderam o poder de Cristo? Entenderam a nova aliança?
João 6, dos 53 ao 58. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim, eu vivo nele, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aí ele fala: este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Quem se alimentar de Cristo, quem viver o que Cristo viveu, quem ser como Cristo, quem ter ele morando no seu coração, vida nova, será salvo, né? Viverá para sempre, entrará na eternidade. Ele é o pão da vida. O seu sangue limpa os pecados. Ele é a água que você nunca mais terá sede. Sede de aprender, sede de se alimentar, de alimentar o teu espírito. Teu espírito nunca mais vai ficar sufocado, com fome, com sede, porque você vai se alimentar da palavra de Deus e vai ter o entendimento, que é a luz, que é Cristo na tua vida. Mas por isso você tem que se livrar dos fermentos doutrinários, de coisas que vão te cegar o entendimento. Se livra do fermento velho, receba o pão sem fermento, que é Cristo. Se livre da vida velha, receba a vida nova em Cristo. Se livre dos pecados e viva uma vida em Cristo sem pecado. João 12, 24. Na verdade, te digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Por quê? Porque nós temos que morrer também para a vida de pecados, tá? E produzir muitos frutos, mais trigo, né? Para a nossa massa sem fermento, corpo novo, renovado, sem pecado. Nós também temos que morrer, assim como Cristo morreu. Mas Cristo, irmãos, ele já está na glória. Ele já foi primícias, o primeiro. Depois de Cristo foram o restante. Sempre morrendo com ele. Entendeu? Porque quando você morre para o pecado, você ressuscita em Cristo. Calma, não é que tu já vai para a glória, mas tu tem que viver como se já tivesse ressuscitado. É isso que o apóstolo Paulo diz. Porque se você, nasci de novo, morri e nasci de novo, e você viver a vida que você tinha, você não nasceu de novo e você não morreu para os pecados. Você continua no pecado e você corre o risco de morrer no pecado. 1 Coríntios 10, do 14 ao 21. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Tá bom, irmão católico? Fala como entendido. Julgai-vos mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado a ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Não podeis beber do vinho de Cristo e beber do vinho da Babilônia. Não podes comer o corpo de Cristo sem fermento e se alimentar do pão contaminado cheio de fermento, que são as doutrinas, que são as filosofias, que são os conhecimentos pagãos. Entendeu? Que é a idolatria ao dinheiro, que é a avareza, prosperidade, não sei o que, bens materiais, né? Que é o adultério, já está no segundo, terceiro casamento. Continua mentindo. Não, mas eu tenho Cristo, mas é mentiroso. Eu recebi Jesus, eu nasci de novo, mas é falso. Eu recebi Jesus, eu aceitei na igreja, mas continua no pecado carnal, na inveja, na porfia. Continua falando coisas desagradáveis, cheio de palavrão. Aí não dá, irmãos. Tem que se livrar do fermento velho. Tu não pode beber do cálice de Cristo e do cálice dos demônios. Tu não pode beber do fermento... do pão sem fermento que é Cristo e comer do fermento dos demônios. Gálatas 5... 1 Coríntios 11,
23 e 34. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, no dia que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Já vou explicar isso aqui. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, fazer uma reflexão, análise, né? Não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meu irmão, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, que coma em casa, para não vos ajunteis para a condenação, quanto às demais coisas, ordená-lo-eis quando estiver convosco. Aqui são duas situações. O apóstolo Paulo está falando de que eles não estavam entendendo que o corpo de Cristo ali, a ceia, é uma simbologia, tá? Aquilo simboliza. Não é que se tu comer aquele pão sem fermento, você está sem pecado. Não. O pão sem fermento é uma lembrança, é um símbolo. Símbolo, irmão. Você participa daquele símbolo para lembrar, para recordar. Você se reúne com as pessoas, você faz a tua ceia, né? Mas para lembrar do dia que Cristo morreu por nós, nos libertou dos pecados. Mas o corpo, o pão, pera aí, irmãos. Ixi, eu tô lá em cima aqui. Só um pouquinho aqui, irmãos. O pão sem fermento, né? O pão sem fermento é Cristo, tá? Então, se você comer deste pão indignamente, ou seja, se você querer participar do corpo de Cristo em pecado, não é comer ali, porque os pastores ensinam o seguinte: antes de comer a ceia, peça perdão. Não é isso, irmãos. É você literalmente abandonar a tua vida de que você tinha de pecado. Porque você vai ter que ceiar com o Senhor todos os dias. Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome. Né? Não é o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Todo dia é o pão da vida, todo dia, cada dia é o seu mal. Todo dia é um dia que você vai ter que dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Se hoje tu me levares, eu quero abrir os olhos no céu. Todo dia tu tem que comer o pão da vida, que é Cristo, e você não pode estar em pecado. Entendeu? Não é comer o pão lá na reunião. Porque se você come do corpo de Cristo, se você experimenta o corpo de Cristo indignamente, sabe, sem levar a sério o que ele fez na cruz, você está... Como é que está escrito ali? Você está se condenando. Você está se condenando. Não adianta você aparentemente parecer que está fazendo a ceia ali do Senhor de Páscoa. Se o teu coração está sujo, irmão. O teu coração tem que estar limpo. Tu tem que ter nascido de novo. Tu tem que ser uma vida nova para poder participar do verdadeiro corpo de Cristo, que é o Espírito, irmão. É o entendimento, é a palavra. Você vai receber todas essas coisas se você não viver mais em pecado. Mas se você continuar em pecado e participar do corpo, dizer que... O apóstolo Paulo diz: aquele que se diz irmão, participante do corpo de Cristo, e vive em pecado, e vive em glutonaria, em bebedice, e vive no terceiro casamento, e está em traição, e está em fornicação, e é mentiroso, e é avarento, e é fofoqueiro, é falso, é ladrão. Ele está usando o corpo de Cristo indignamente. Ele está se alimentando do corpo de Cristo indignamente, porque ele vai lá com uma aparência de que é um irmão na fé, e não é. Ele bebe do cálice do Senhor indignamente.
Ele se apresenta como irmão, mas não é. É um falso irmão. Então, ou ele abandona essa vida e passa a viver o corpo de Cristo dignamente, ou ele está se condenando, porque ele está blasfemando contra o Espírito Santo. Cristo, irmão, ele é santo. O Espírito dele é santo. Ele está santificado. Quem é que vai sentar à direita do Eterno? Tem que ser santo. Quem é que foi digno de abrir o livro? Nem os anjos, nem os olhos do Senhor, que são os 7 Espíritos, os mais elevados, só Cristo. Só Ele que abriu o livro. Porque Ele é santo. Então, se você blasfema contra o Espírito dele que você recebeu, se é que você recebeu, você vai blasfemar. Se você diz que, não, eu nasci de novo, agora eu vou começar a participar da ceia do Senhor. Mas não é a ceia da Páscoa, porque tu não vai esperar um ano para mostrar que você é uma nova criatura. É todo dia, todo dia. Todo dia você é nova criatura. Se você come dignamente do corpo de Cristo todos os dias, você está blasfemando. Entendeu? Então nós temos que cuidar com os fermentos, irmãos. Se livrar do corpo fermentado, da vida de pecado e viver uma vida nova. Gálatas 5, do 1 ao 9. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Ó a liberdade. E não torneis colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Agora você não está mais naqueles rudimentos pesados. Tá? Não está mais lá vivendo aquilo lá. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Fermento religioso que os fariseus faziam. E de novo protesto. Todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Vai lá buscar a lei. Vai lá se firmar na lei. Não, eu vou firmar na lei. Você vai anular o sacrifício de Cristo. Porque se você não rouba, não mata, não trai, não adultera, não faz coisas que o Eterno abomina, você não está pecando. Você está cumprindo os mandamentos, meu irmão. Porque se você não faz todas essas abominações, você ama o próximo, porque você não prejudica o próximo, você não mente pro próximo, você não quer as coisas do próximo, você ajuda o próximo, você é outra pessoa. Será que é difícil as pessoas entenderem? Não é pela lei, é pelas atitudes, dos frutos que ela vai ter que mostrar que mudou? André tende caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, não serve para nada. Mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para não obedeçais à verdade. Quem que é a verdade? A sã doutrina. Esta persuasão, este fermento, este sofisma, essas mentiras, esses ensinamentos cheios de heresias, não vem daqueles que vos chamou. Um pouco de fermento levanta toda a massa. Um pouco, não é muito. Um pouco. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graças e misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo, de Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consistem na fé. Assim eu faço agora. Irmãos, é só obedecer, viver a palavra, o jugo leve. Mas mas tenho que ver aqui, tribo de qual, descendência de qual, na estrela não sei o que, papai, tal. Não, porque agora é tribo, não. Aí vão tudo lá para a antiga aliança e ficam lá se perdendo em genealogia, quem é quem, que nasceu do quê, eu sou de qual tribo. Como se isso fosse mudar alguma coisa. Somos do corpo de Cristo, não importa que tribo você é do corpo de Cristo. Tem coisa melhor? Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma boa fé não fingida. Tem que ser sincero, não é? Eu nasci de novo, mas no oculto mostra quem é. No oculto que eu digo é quando ninguém está vendo, mas Deus está vendo. As pessoas pensam que ninguém está vendo. O ser humano ele é tão cego que ele faz as coisas achando que ninguém está vendo. É só ele que acha que ninguém está vendo.
Os demônios estão vendo. Os anjos estão vendo. E o Pai Altíssimo está vendo. Os 7 olhos do Senhor estão vendo, estão dizendo. Olha lá. Não tem jeito. E Satanás, ele adora isso. Porque ele pensa, o ser humano é tão egoísta, tão centrado nele mesmo, que ele esquece do lado espiritual. Aí ele faz coisas como se ninguém estivesse vendo. Por isso, quando Ezequiel vê lá o que eles faziam nos átrios do templo, ficou assustado. Porque faziam no oculto. Orgias, sacrifícios, idolatria, adoração ao Deus Sol. Onde é que tá aqui? Do que, desviando-se alguns, se entregar às vãs contendas. Quantas contendas eu evito lá no canal no Telegram? Querendo ser mestre da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, sabendo, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, se você é justo, a lei não tem efeito sobre a tua vida, mas para os injustos, os obstinados, para os ímpios, os pecadores, para os profanos, irreligiosos. Esse religioso aqui, não sei porque essa palavra. Tá? Mas deve ser assim, aqueles que não guardam a fé. Para os parricidas, que é os que matam os pais, e os matricidas, aqueles que assassinam as mães. Para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens e para os mentirosos, para os perjuros, para os que forem contrários à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Irmão, às vezes a pessoa fala assim, não, eu não sou homicida da minha mãe, mas largou a mãe no asilo, largou a mãe doente, abandonou a mãe, tu assassinou tua mãe, filho. Tu é homicida, é matricida, patricida. E dou graças aos que me têm confortado. Dou graças ao que me tem confortado. A Cristo Jesus Senhor nosso, porque teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, corpo de fermento de Paulo. Antes ele era blasfemo. E perseguidor, injurioso. Mas alcançou o quê? Misericórdia em Cristo. Porque ele fez ignorante, na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. É nele que nós encontramos o pão sem fermento, a palavra do Senhor, que nos leva para a salvação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A gente, irmãos, quando nós vivíamos em pecado, nós éramos ignorantes na fé. Mas agora, recebendo a luz das Escrituras, vamos continuar fazendo o que nós fazíamos antes? Daí é fácil dizer que guarda a lei, mas o coração está duro. 2 Timóteo 2, 17 a 19. E a palavra é esta. E a palavra destes roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverter a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus não fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor Jesus Cristo, apartai-se da iniquidade. Ou seja, se você tem o selo de Cristo, se você é nova criatura, se aparta da iniquidade. Entendeu? Se aparta. Aqui, eu até imagino, tá? Porque eles estavam dizendo que a ressurreição já aconteceu. Porque Paulo explicando, né? Que quando você morre em Cristo, você ressuscita com ele. Esses aí devem ter viajado na ideia ali, né? Ah, então se já ressuscitou, já aconteceu, né? Já foi. Né? Onde é que tá aqui? Deixa eu ver. Vocês devem se perguntar, mas os que eles ganham com isso, né? Enganando o povo, né? Aquela pergunta, tá, Eliseu, mas o que esse pessoal ganha enganando o povo? Por que eles colocam isso? Por que eles fazem isso? Porque são homens. O homem faz isso. O homem, quando não tem Deus, o homem, quando não tem Cristo na vida dele, ele faz todas essas atrocidades e coisas piores. 2 Pedro 2, 1 ao 3. E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Ou seja, não vai tardar.
Aí a pessoa pensa, não, mas eu conheço o pastor que está 20 anos fazendo isso. Mas para Deus, irmão, seria segundos, tá? 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Então, irmãos, as pessoas fazem isso por negócio. Elas enganam as ovelhas para ganhar dinheiro, com falsas doutrinas, com fermento, para terem poderes, para terem nomes, para terem status. Mas eles estão fazendo coisas da carne. Eles estão preocupados com esse mundo, com as aparências. Eles querem isso, porque não tem o Espírito de Cristo, tem o Espírito do anticristo. Porque o que eles estão fazendo é contra a doutrina de Cristo. E quem faz essas coisas contra a doutrina de Cristo é maldito. Anátema, maldito. Apóstolo Paulo diz isso. E eu espero, irmãos, que com esse vídeo você tenha aprendido sobre o fermento, se livrar do fermento da vida de pecado, a vida antiga, a vida do que tu fazia, e agora focar no nosso Senhor. Tá bom? Assista o vídeo que eu fiz sobre Nasci de Novo e Agora, e você entenderá muito mais coisas, tá bom? Que o Eterno abençoe tua vida, que o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito dos irmãos, paz e benevolência, plenitude do nosso Pai Eterno, seja com a tua vida. Orem pela minha vida, eu oro pela vida dos irmãos, que o Eterno abençoe. Fiquem na paz.